Que a paz do Senhor se derrame abundantemente nos nossos corações e o Espírito Santo nesse dia, que ele seja derramado sobre a igreja, os irmãos que se reúnem aqui, os que estão em outros lugares recebendo esta palavra, que o Senhor possa cuidar de cada um dos seus filhos e que Ele tome providências para nos guardar das tentações que vêm sobre este mundo. Amém. Eu estava, na manhã de hoje, em contato com a Escritura, em busca da palavra a ser ministrada, e olhando para o martírio de Cristo, o seu sofrimento, eu pude compreender que nós não podemos ser crentes se nós não vivermos as mesmas aflições que ele viveu. Não é necessário que sejamos crucificados, porque ele foi crucificado no nosso lugar. Ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidades e tormentos, e por isso passou naquela cruz, vertendo o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Mas se nós recebemos as bênçãos abundantes do Senhor, também nós precisamos viver um pouco das suas aflições. Quando o Senhor foi crucificado, teve um momento em que as pessoas que estavam ali diante da cruz começaram a escarnecer do Senhor. Uns diziam: se tu és mesmo o Filho de Deus, desça daí com o seu poder. Salva-te a ti mesmo. Zombaram do Senhor de diversas maneiras. E num certo instante, o Senhor olhou para os céus e disse: Deus meu, por que me desamparastes? Algumas pessoas pensam que o Senhor perdeu a confiança no Pai. Mas naquele instante, em verdade, o Senhor lembrava um dos salmos. O Salmo 22. Era muito comum que nos momentos das suas aflições, ele buscasse nos salmos de Davi apoio, de maneira que ele pudesse suportar estas aflições. Eu costumo dizer que nós não podemos ver a igreja cristã desligada dos salmos de Davi, porque nós somos descendência daquele grande rei. A sua vida de pecados, de arrependimento, de penitência, de confissão, de aflições, tem muito a ver com a nossa vida. As suas reflexões em relação a Deus e a sua obra precisam ser as nossas reflexões. Se Jesus buscava constantemente estes salmos para se confortar nas suas angústias, nos seus momentos difíceis,
da sua passagem por este mundo, eu acredito que nós também precisamos buscar estes salmos para que as nossas angústias sejam suportadas. Nós precisamos, na igreja, entender de uma vez por todas que nós não estamos desligados do nosso passado. Se nós começarmos a pensar que basta estar aqui neste momento, não importa o que aconteceu lá na época de Jesus, na época dos apóstolos, na época de Davi, dos profetas, nós estamos sem identidade, irmãos. Nós somos o povo de Deus. O Espírito Santo hoje quer falar ao seu povo, que somos nós, os cristãos. A igreja precisa buscar socorro quando a igreja estiver em aflição. E buscar socorro no Senhor. Nós podemos conversar entre nós, nós podemos falar das nossas aflições uns para os outros, nós podemos orar uns pelos outros, mas o braço forte, estendido, é o de Cristo. É aí que nós temos que nos apoiar. Eu escolhi um salmo para hoje, gostaria que a igreja me acompanhasse, por favor. Vamos à leitura, eu peço à igreja que abra o livro de Salmos, no Salmo de número 104. Este salmo, ele fala da grandeza de Deus. Eu acho que o homem pode até viver sem estar numa igreja, mas ele não pode nunca se apartar de Deus. E esse Deus que nós falamos aqui não é um Deus de uma igreja. É o Deus que existiu antes das coisas que são aparentes, que existe, que opera tudo que está à nossa volta e continuará existindo para sempre. Nós somos criaturas deste Deus, nós somos filhos deste Deus. Se nós nos apartarmos desta ideia de que eu sou filho de um pai que está além das estrelas, eu vim de lá, e se alguém pode me socorrer, este alguém é este pai. Não importa se eu estou na igreja A, na igreja B, na igreja C, ou se eu não estou na igreja, mas eu não posso jamais me apartar da ideia, do pensamento de que eu tenho um Deus que é meu Pai e a quem eu preciso me sujeitar para que nas aflições o socorro seja pronto. O salmista, ele fala aqui das grandezas deste Deus. Ele inicia o Salmo 104, bendizendo o Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Irmãos, percebe o poder desta palavra. Ele fala consigo mesmo e diz assim: olha minha alma,
Você precisa falar bem de Deus, que é o Senhor, o magnífico, o desconhecido, aquele que a nossa imaginação não é capaz de conceber. Eu preciso bem dizer este Deus. Mesmo nas nossas aflições, eu gostaria de convidar a igreja para observar, porque nós temos que observar a vida. Aprender com a escola da vida, irmãos. Você já viu alguém construir alguma coisa que permanece sem passar por dificuldades, sofrimentos, desafios, sem ter que fazer algum sacrifício? Irmãos, olha para a vida. Os livros de sabedoria diz que a nossa vida precisa estar na casa da tristeza. Não quer dizer que nós precisamos ser tristes, mas que nós devemos receber as tribulações e as dificuldades bendizendo a Deus, porque elas são ferramentas que nos preparam para alguma coisa que está além do nosso entendimento. Isso está na Escritura. Não, mas eu não acredito nisso, eu prefiro a casa da alegria. Bem, fique à vontade. Você gosta da alegria, da confusão, fique à vontade, mas eu quero te dizer uma coisa: está na Escritura. Há mais de 3.000 anos para orientar o povo de Deus. Eu não sou povo de Deus, então pode ir embora. Teu lugar não é na igreja. Eu não aceito o que está escrito na Escritura. Então vai embora, não é? Não é para você estar na igreja, mas se você está na igreja, você precisa se ajustar àquilo que Deus revelou para o nosso bem. Porque Deus quer só o nosso bem, irmãos. Deus quer apenas o bem dos seus filhos. Bendize, ó minha alma, o Senhor em todas as circunstâncias. Estamos alegres, bendizemos ao Senhor. Estamos tristes, bendizemos ao Senhor. Temos dinheiro, bendizemos ao Senhor. Não temos dinheiro, bendizemos ao Senhor. Está calor, bendizemos ao Senhor. Está frio, bendizemos ao Senhor. Você sabe por que está calor? E por que está frio? E por que está chovendo? E por que está fazendo seca? Acha que tudo isso não está no propósito de Deus? Deve estar o nosso Deus em vigilante, deixando que haja calor sobre a nossa terra, que haja fome sobre a nossa terra, que haja seca sobre a nossa terra. Ora, irmãos, nós não vemos os planetas trombando um com o outro no espaço. Não vemos asteroides caindo na Terra e destruindo o planeta. Passam por lá longe. Tudo tem uma perfeita harmonia. E não existe só o Sol com os nossos planetas, mas existe milhares de sóis com outros planetas que estão em perfeita harmonia. O Senhor descuidou da terra e deixou que houvesse seca, que houvesse inundações, pestilências, revoluções, guerras. Ele descuidou, ele estava cuidando de uma outra coisa, do outro lado do universo. Irmãos, é onisciente, onipresente, está em todo lugar, faz tudo ao mesmo tempo, é o Senhor, o Senhor. Bendigamos o Senhor em qualquer circunstância, porque eu creio que todas as coisas contribuem para o bem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio.
Deixemos o Senhor operar. O Senhor se cobre de luz, como de um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Eu fico pensando, como que numa época dessa, isso aqui é 3.000 anos antes de Cristo, é 3.000 anos antes da nossa época, é 1.000 anos antes de Cristo. Como que alguém poderia ter uma visão tão completa da obra de Deus, irmãos? Eles acreditavam nesse tempo que Deus habitava acima dos céus e que o seu trono ficava com as suas colunas sobre o oceano. Ele diz: faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. O Senhor lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo, como com um vestido. As águas estavam sobre os montes. Ele fala aqui da época que o mundo foi criado e que as águas cobriam todas as terras. Perante a tua repreensão, as águas fugiram. À voz do teu trovão, elas se apressaram, subiram aos montes, desceram até os vales e se instalaram no lugar que tu preparastes para elas. Que coisa mais linda, irmãos. Que poesia, isso é uma obra do Espírito Santo. Que homem poderia escrever uma coisa tão profunda? Puseste termo para as águas, versículo 9, de maneira que elas não ultrapassassem estes limites e não voltassem mais a cobrir a terra. Ele mostra que o Espírito de Deus é o grande criador e mantenedor de todas as coisas à nossa volta. Irmãos, isso foge um pouco da ideia religiosa, percebe? Não estamos falando aqui de religiões. Não estamos falando aqui da gente fazer um culto para adorar este Deus. O que a palavra deseja é nos conscientizar de quem é Deus, de como Ele faz a sua obra, para que tudo possa ser como é. Versículo 10: Tu, ó Deus, que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes, e dão de beber a todo animal do campo. Os jumentos monteses matam a sua sede. Junto delas, as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se dos frutos das suas obras. O Senhor faz crescer a erva para o gado, a verdura para que o homem possa comer, de maneira que da terra possa sair o seu pão. Faz o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto, o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se de seiva, são assim os cedros do Líbano, que ele plantou. Irmãos, que coisa maravilhosa é este Deus. Nós vemos o poder de Deus operando nesse mundo, criando e mantendo todas as coisas. Por isso, nós temos que bendizer. Em qualquer circunstância, bendiga o Senhor e perceba o Senhor na sua obra. Nós estamos tão enfermos, estamos tão preocupados com o porvir, com o que vai acontecer, se vamos ter, se não vamos ter. Estamos desentendendo-nos com os nossos irmãos,
com os nossos familiares, não conseguimos perceber as coisas, porque a nossa alma está envolta num espírito de perturbação, neste grande espírito de confusão que está sobre este mundo. Por isso nós precisamos estar na igreja todas as semanas, para que o Senhor tire de nós esse espírito de confusão, porque Ele está nos aguardando ali fora, irmãos. E não há como o Senhor nos proteger, estamos mergulhados nas coisas que devem acontecer neste mundo. Ele nos torna insensíveis, de maneira a não ver nada que está à nossa volta, a não perceber a grande obra do Senhor. Não só o crente tem que estar na igreja todas as semanas, como os pastores, os evangelizadores, aqueles que oram, aqueles que comentam a palavra na igreja. Todos precisam comunicar o Espírito Santo, tratando das coisas eternas, das coisas do Espírito, e não tratando na igreja das coisas terrenas e transitórias, que têm uma importância muito pequena, irmãos, diante da grandiosidade desse Deus. No versículo 17, a palavra diz que as aves, elas se aninham nos cedros do Líbano. São árvores portentosas e muito conhecidas em todo o mundo. Quanto à cegonha, ela se aninha nas faias. Os altos montes do mundo são para as cabras monteses, e os rochedos são refúgio para os coelhos. O Senhor designou a lua para as estações. O sol conhece a hora dele entrar. Ordenas então a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva, os leõezinhos bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo eles se acolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Irmãos, olha os detalhes, como ele observa a vida que está à volta dele, como ele percebe a presença de Deus na hora que o sol se põe, nos animais que saem à noite para caçar. Quando o sol nasce de novo, eles voltam para os seus covis, para as suas cavernas, as suas tocas. Naquele momento o homem se levanta e começa a trabalhar, e ele trabalha até a tarde. E o salmista diz: mas como o mundo está cheio das tuas riquezas. Não está falando aqui de dinheiro, irmãos. Não está falando disso. Diante de uma coisa tão grandiosa, de uma obra tão maravilhosa, como nós podemos pensar em ter alguma coisa, uma propriedade, irmãos? Que diferença isso faria? Se eu tivesse uma mansão, se eu tivesse uma fazenda, se eu tivesse uma mina de ouro. O que é uma mina de ouro, de prata? Perante a obra deste Deus, perante os montes, os mares, os vales, os rios. Quanto custa para o rio correr o ano todo, levando vida a todos aqueles que vivem ao lado dele? Quanto que nós pagamos para que ele esteja sempre lá, correndo e correndo? Quanto nós pagamos pelo ar que nós respiramos? Nós sabemos que não podemos ficar sem.
Irmãos, quanto nós pagamos para, vez por outra, irmos até uma cidade litorânea e olhar o poder dos oceanos? Quanto nos custa aquela paisagem magnífica que está ali desde quando o Senhor disse: olha, daqui para cá você não passa mais. E o mar ficou ali. Quanto nós pagamos? Vamos imaginar que tivesse um preço, quanto custaria? Quantas minas de ouro custaria? Quantos bilhões de dólares, euros, enfim? Os irmãos percebem? Parece que nós saímos de um lugar maravilhoso, infinito, bendito, e mergulhamos no universo das misérias dos homens, que vivem doentes, enfermos, atormentados com coisas que nem sempre vão acontecer, que nem sempre eles vão ter. Porque, meu irmão, se você for ter alguma coisa, se você for ser alguma coisa, se alguma coisa for acontecer na sua vida, isso só se dará se Deus o permitir. Amém? Bem, mas então convém eu estar do lado de Deus. Será que eu posso mudar o destino? Deus escreveu lá uma determinada vida para mim. Essa vida pode ser mudada? Irmãos, se nós como filhos, como crentes, não pudermos interferir nos desígnios de Deus, então nós somos marionetes. Podemos sentar e esperar a vida acontecer. Deus providenciará tudo. Nós podemos mudar o nosso destino, se nós crermos e nos sujeitarmos ao Senhor. Aí nós podemos mudar o nosso destino, e tem mais, nós podemos mudar o destino das outras pessoas. Na sua exortação, o pastor Joel nos falou da pobreza de trabalhadores na seara divina. E é verdade. A gente costuma dizer que Deus é que faz e que a gente vai esperar. Mas Deus conta com a nossa ação. O meu irmão está no buraco, eu vou tirá-lo de lá, eu creio. Pelos poderes de Deus. Eu vou afastar o diabo daquela pessoa. Eu vou colocar essa criatura que eu tanto amo nos caminhos do Senhor. Porque só nesse caminho é possível dar certo, irmãos. Não tem outro caminho. Se você estiver com o Senhor, Ele poderá te conceder muitas coisas boas e tirar da tua vida muitas desgraças que estão escritas para acontecer. Então é aí que eu tenho que encostar, meu irmão. Você vai encostar aonde? Alguns sonham com grandes coisas. É um direito que os filhos de Deus têm de sonhar. Mas que tal você se credenciar primeiro nas pequenas? Vamos fazer pequenas coisas bem feitas, na igreja, em casa, na nossa vida como profissionais, como cidadãos, como pessoas. Pequenas coisas bem feitas. O Senhor, Ele sinalizará no tempo certo com grandes coisas para nós nos ocuparmos. Na casa do Senhor é assim. Irmãos, havia nos tempos antigos a imagem de um aio. Ele era um criado que cuidava do filho do dono da casa até que ele atingisse maioridade. Embora todas as coisas fossem daquele jovem, daquela criança,
enquanto ela não atingisse maioridade e tivesse preparo, ele não assumia os seus bens. Assim também é com a gente, irmãos. Quando nós entramos na casa do Senhor, o Senhor quer nos credenciar. Ele precisa nos preparar para as coisas futuras. A igreja não é um lugar onde nós vamos chegando e tudo está pronto. Não. Tudo será acrescentado no devido tempo. O Senhor te chamou, levante a sua mão e diga: Senhor, estou aqui. Eis-me aqui. Por quê? Porque quando nós chamamos o Senhor, Ele sempre diz para nós: eis-me aqui. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando dessa igreja ou daquela igreja, mas eu estou dizendo que o homem precisa ter consciência de quem ele é, de quem é o seu Pai, e que este Pai opera todas as maravilhas. E você acha que as maravilhas foram feitas para quem? As maravilhas foram feitas para os animais? Para os bichinhos, para as formiguinhas? As maravilhas foram feitas para nós, irmãos. Nós somos partícipes desta grande obra. Somos filhos do Deus Altíssimo. Ele disse que quer habitar em nós com seu Espírito. Quando Ele habitar em nós, quantas coisas nós vamos viver maravilhosas. Amém? Saiamos da condição meramente humana e imploratória, ficamos implorando a Deus, implorando que resolva nossos problemas, e não conseguimos nos integrar na comunidade de Deus. Não conseguimos. Por quê? Porque queremos ficar envolvidos com o espírito aí desse mundo, irmãos. Não conseguimos fugir dessa ideia mesquinha de individualismo pessoal, individualismo profissional, individualismo familiar. Não conseguimos sair desse espírito de coisas para nos entregar, para nos integrar na comunidade de Deus, para fazermos parte da obra de Deus. Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas que fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Assim é este mar grande, muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos, animais grandes. Ali andam os navios, o Leviatã que formastes, para nele folgar. Leviatã eram as grandes baleias. Quando a gente vê elas nadando no mar, assim, que aparece na televisão, aqueles documentários, né? A impressão que a gente tem é que elas são muito folgadas, né, as baleias, né? Tranquilas ali. Então, ele não deixou de observar esse detalhe. Senhor, todos esperam de Ti, todos esperam de Ti que Ele lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Olha o que significa esse versículo 27. Irmãos, todos, os cabritos monteses, as árvores, os pequenos animais, os grandes animais, os leõezinhos, os homens, todos aqueles a quem ele se referiu, todos esperam de Ti o sustento no tempo oportuno. E nós temos que esperar o sustento de Deus, irmãos, como todas as suas criaturas. Será que Ele vai cuidar dos bichinhos e não vai cuidar de nós? Não vai cuidar de nós, irmãos? É evidente que no tempo oportuno, olha, que coisa inteligente, espera no Senhor que no tempo oportuno Ele acrescentará a você aquilo que é necessário para a sua vida. Amém? Se não acrescentou, porque não é hora.
o que nós aprendemos na história da igreja? Os irmãos mais velhos sabem muito bem disso, que tudo tem o seu tempo. Quantas vezes nós quisemos fazer por nós mesmos algumas coisas que não aconteceram? Por quê? Porque a obra era nossa. Nós não tivemos paciência para esperar. Aprendemos depois que devemos ir fazendo a vontade do nosso Deus e cuidando das nossas obrigações. Ele está preparando o porvir. Na hora certa acontece. Assim também são com os nossos bens. Não é bom que o Senhor nos dê bens antes da hora. Põe na mão do Senhor, diga: Senhor, quando for o momento, o Senhor me credencia. Assim com o trabalho, com os bens materiais, com a nossa vida, é o casamento, é quando nós vamos ter filhos, se vamos fazer uma casa, se não vamos, não te atormentes com isso. Tudo vai correr bem. Em nome do Senhor. Senhor, dando sustento, olha o versículo 28, preste bem atenção nisso. Senhor, dando-lhe tu o sustento, eles o recolhem. Abres a tua mão e eles se enchem de bens. No entanto, se tu escondestes o teu rosto, eles ficam perturbados. Se lhes tiras o fôlego, morrem e voltam para o pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Não podemos viver sem ele, irmãos. Se ele virar o rosto da nossa vida, a vida acabou, irmãos. Acabou. Quando ele nos dá bens, nós temos vida abundante. Se ele tira o seu espírito, nós morremos. Se ele envia o seu espírito, nós vivemos. Então, a vida está em quem? Está em Deus. A vida está em Deus. Como eu não vou bendizer a este Deus? Eu preciso bendizer ao Senhor todos os dias da minha vida. A glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se alegrará nas suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo eles pegam fogo. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dele será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios. Eles não sejam mais encontrados. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém? Vamos adorar este Deus e adorá-lo, como disse Jesus à mulher samaritana, em espírito e verdade. Se a vida de Deus não estiver em nós, nós estamos mortos. Não importa estar numa ou noutra igreja. O que nós precisamos é que o Espírito de Deus esteja em nós. Se Ele estiver em nós, nós somos vivos. Nós temos todos os bens. Se Ele não estiver em nós, nós estamos mortos. Não temos nada. Somos pobres. Somos criaturas miseráveis. Bendigamos ao Senhor, hoje e sempre. Amém.